Olá, vamos continuar a série interpretando o Apocalipse de João, agora com o versículo 16, que diz: Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada, com 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha com todo o seu esplendor. Bom, então aqui temos aí a finalização da visão de João, né? E depois ele segue, depois daqui, né, a partir do versículo 17, e os próximos capítulos, faz-se aí passa-se uma mensagem para as igrejas, uma mensagem de Cristo para as igrejas. Então aqui no versículo 16, ele finaliza aí a sua visão, né? A sua primeira visão do homem no meio dos candelabros. E é muito impressionante, né? De sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes, né? E sua face era como o sol, né? Imagina que visão esplêndida, né? Bom, Vitorino vai comentar. A frase "uma espada afiada de 2 gumes saiu de sua boca" mostra que foi ele mesmo quem anteriormente deu a todo o mundo o conhecimento da lei por meio de Moisés, mas agora dá as bênçãos do Evangelho. E como pela mesma palavra toda raça humana será julgada, seja do Antigo ou do Novo Testamento, ele é chamado de espada. Pois uma espada arma um soldado, uma espada mata o inimigo e uma espada castiga o desertor. E para mostrar aos apóstolos que anunciava o julgamento, disse: Não vim trazer paz, mas espada. E quando ele tinha cumprido todas as parábolas, ele lhes disse: Vocês entenderam tudo isso? Como um chefe de família que traz do seu tesouro o que é novo e o que é velho. Pelas coisas novas, significando as palavras do Evangelho, e pelas coisas velhas, significando a lei e os profetas. Que estes tinham vindo de sua própria boca, ele disse a Pedro: Vá ao mar e lance o anzol, e pegue o primeiro peixe que subir. E quando você abrir a boca dele, encontrará um ciclo, que é 2 denários. Dê isso por mim e por você. E Davi falou de maneira semelhante através do Espírito. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isso, significando que o Senhor uma vez decretou desde o princípio o que seria até o fim. Portanto, essas coisas são os 2 testamentos, que de acordo com a compreensão do tempo, são chamados ou 2 denários, ou coisas novas e coisas velhas, ou espada afiada de 2 gumes. E finalmente, já que ele mesmo é feito juiz pelo Pai, ele deseja mostrar que as pessoas serão julgadas pela palavra da pregação. E então ele disse: Você acha que eu o julgarei no último dia? A palavra que vos tenho falado que vos julgará no último dia. E Paulo escreveu aos Tessalonicenses em vista do Anticristo, a quem o Senhor matará pelo sopro de sua boca. Esta é, portanto, a espada de 2 gumes que sai de sua boca. O brilho do sol estava em seu rosto. Seu rosto era sua aparência pela qual ele conversava com o homem face a face. Pois embora a glória do sol seja menor do que a glória do Senhor, ainda por causa do nascer e do pôr e do seu nascer novamente, a Escritura diz que o seu rosto era como a glória do sol, porque ele nasceu, sofreu e subiu novamente. Bom, é um comentário um pouco longo do Vitorino, mas muito, muito inteligente, né? Primeiro ele identifica a espada de 2 gumes como sendo os 2 testamentos, né? E ele apresenta vários textos para justificar, mas ele também destaca que essa espada ela é a defesa dos cristãos, né? Ela pode ser usada como uma defesa, mas ela também ataca o desertor, né? Ou seja, aquele que ouve a palavra e não a pratica, né? E ela também
mata o inimigo, né? Ou seja, aqueles que combatem a Cristo, né? O anticristo aqui, né? O anticristo aqui o Senhor matará pelo sopro de sua boca, ou seja, pela espada de dois gumes, pela palavra, né? Pela mensagem do Evangelho e etc. Então, muito interessante aqui. E por fim, né, ele ainda faz essa comparação, né? Porque o brilho do sol ele é muito, muito menor do que o esplendor, a glória do nosso Senhor, né? Mas ainda assim é possível fazer uma comparação, porque assim como o Sol, né, ele faz uma comparação do ciclo solar com o nascer, as paixões de Cristo e a ressurreição de Cristo. Muito bacana. Bom, prosseguimos então com o comentário de Jerônimo, né? Ele escreve: espada de dois gumes. As espadas dos santos são de dois gumes. Lemos no Apocalipse de João, que aliás é lido nas igrejas e é aceito, pois não está entre os apócrifos, mas está incluído nos escritos canônicos e está escrito do Senhor Salvador. De sua boca saiu uma afiada espada de dois gumes. Observe bem que esses santos recebem da boca de Deus as espadas de dois gumes que têm nas mãos. O Senhor, portanto, dá a espada de sua boca aos seus discípulos. É uma espada de dois gumes, ou seja, a palavra de seus ensinamentos. É uma espada de dois gumes, histórica e alegoricamente a letra e o espírito. É uma espada de dois gumes que mata adversários e ao mesmo tempo defende seus fiéis. A espada tem duas cabeças, fala do mundo presente e futuro. Aqui embaixo ela derruba adversários, acima abre o reino dos céus. Ou então também muito bacana esse comentário de Jerônimo. Ele tem que ser colocado em contexto aqui, né? A gente vê que logo no começo aqui ele já afirma que o Apocalipse é um escrito canônico. E por que ele faz isso, né? Alguém tinha dúvida? Tinha. Na época, muitas igrejas estavam rejeitando o Apocalipse, né? Muitos padres antigos rejeitaram o Apocalipse de João, tentaram dizer que não era inspirado. E de fato até a igreja síria, ela não aceitou o Apocalipse no cânon até o século V. Então é uma coisa interessante que estava em debate ainda, né? Então por isso que Jerônimo afirma aí a inspiração, né, do livro, né, desse santo livro aí escrito por João. Bom, e aqui ele vai destacar também, né, que essa espada de dois gumes, né, ela é dada aos santos, né, por Cristo. Ela é a palavra, né, os ensinamentos, que são alegoricamente, histórica e alegoricamente, né, a letra e o espírito. Porque, né, a letra seria a interpretação literal da Escritura. E o espírito seria a interpretação espiritual das Escrituras, né, aquela interpretação que você tem que refletir profundamente para se extrair, né? E a letra é aquela interpretação que você lê e já extrai. Por isso que ela seria de dois gumes. E também ela é de dois gumes porque mata adversários e defende seus fiéis, né? Que vai no mesmo sentido do que disse o Vitorino. E ele também destaca, olha só, fala do mundo presente e futuro, né? Então os dois gumes, presente e futuro. De fato, a Escritura ela sempre vai estar falando do nosso tempo, né? Do leitor contemporâneo, seja na época de Jerônimo, seja na nossa época. E ela também sempre fala do futuro. Por quê? Porque ela fala das coisas, dos eventos, desde o começo dos tempos e até o fim dos tempos, né? A Escritura, né? Cada livro da Bíblia, praticamente, todos eles falam de um tempo e também de um tempo futuro, né? Então, muito interessante. E aqui embaixo ela derruba adversários, né? Ela mata os inimigos e acima abre o reino dos céus para os salvos, né? Para os cristãos que seguem a palavra com temor a Deus, né? Bom, vemos aqui o comentário de Fulgêncio de Ruspe. Ele escreve:
Segure com mais firmeza e nunca duvide que o mesmo Espírito Santo, que é o único Espírito do Pai e do Filho, procede do Pai e do Filho, pois o Filho diz: quando vier o Espírito da verdade que procede do Pai, onde ensinou que o Espírito é dele porque ele é a verdade, que o Espírito Santo procede do Filho, o ensinamento profético e apostólico nos mostra. Assim diz Isaías a respeito do Filho: ele ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. A respeito dele, o apóstolo também diz: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. O próprio Filho de Deus, mostrando quem é o Espírito de sua boca, depois de sua ressurreição, soprando sobre seus discípulos, diz: receba o Espírito Santo. Da boca, de fato, do próprio Senhor Jesus, diz João no Apocalipse: saiu uma palavra afiada de 2 gumes. O mesmo Espírito que procede do Filho é a própria espada que sai de sua boca. Bom, aqui muito bacana também o Fulgêncio aqui também tem que ser colocado também o comentário dele em contexto, porque ele vai afirmar aqui, né, que olha, nunca duvide que o mesmo Espírito é o único Espírito do Pai e do Filho, procede do Pai e do Filho. Por quê? Isso também foi uma coisa debatida, né? Ficou conhecida como a controvérsia do Filioque, e de fato dividiu aí a igreja latina e a igreja oriental, né? E até hoje os cristãos ortodoxos entendem que o Espírito Santo é inspirado apenas do Pai, né, e não do Filho, enquanto que a igreja latina sempre entendeu que o Espírito Santo é inspirado do Pai e do Filho. Bom, e depois ele apresenta aqui alguns textos muito interessantes, né, de Isaías, né? Ele ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. Me parece mesmo que aqui Isaías recebeu, né, essa revelação através do Espírito, que também foi dada a João, né, muito tempo depois, em sua visão. E então ele vai ver na espada que sai da boca de Cristo o próprio Espírito, né? Ele vai ver nesse sair a espada a expiração do Espírito Santo por parte do Filho, né? Muito interessante também essa visão. Bom, e temos aqui então a tabela resumida. Então, Vitorino sobre a espada de 2 gumes. Uma espada arma o soldado e mata o inimigo. Os 2 gumes são os 2 testamentos. Foi dada a lei por meio de Moisés e agora as bênçãos do Evangelho. Então, a espada ela é defesa, ela serve como defesa e ataque, né? Ela é defesa do fiel e ela ataca o inimigo, né? que não a segue, ou o desertor. E além disso, ela representa os dois testamentos, né? Bom, Vitorino é sobre a face brilhante como o sol, né? Cristo tem uma face brilhante como o sol. Ele vai entender que isso representa que a glória, que seu rosto era como a glória do sol, né? Ainda que o sol seja muito, muito, muito menos excelente. E por que é válida então essa analogia? Porque Cristo de fato nasceu, sofreu e subiu novamente, assim como o sol segue seu ciclo diário, né? E, bom, Jerônimo sobre a espada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes, histórica, alegoricamente, a letra e o espírito. Fala do mundo presente e futuro. Ela derruba adversários e acima abre o reino dos céus. Então, para ele, a espada também é a escritura, e a escritura pode ser interpretada de forma literal ou alegórica, por isso tem 2 gumes. A escritura fala do mundo presente e do futuro, por isso tem 2 gumes também. E ela derruba adversários, né, e abre o reino dos céus, ou seja, ela ataca e defende, né, ela ataca, né, ou ela mata e salva, né. E Fulgêncio também sobre a espada vai entender, vai primeiro destacar, né, que
o Espírito Santo é inspirado pelo Pai e pelo Filho, e também vai entender que essa espada é o próprio Espírito, né? A espada saindo da boca do Filho é a inspiração do Espírito Santo por parte do Filho. Bom, então esses eram os comentários deste versículo. Se você estiver gostando do conteúdo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, e que a graça do nosso Senhor esteja com todos.